Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão solene de banca de apresentação de TCC, de defesa de TCC, da Universidade do Brasil, hoje, dia 2 de dezembro de 2020, início às 19 horas e 12 minutos. Agradeço aqui imensamente a presença do doutor Ademir Gasque, que é um grande mestre aí para todos nós, um querido amigo. Agradeço a presença do doutor Baldan, nosso colega de advocacia, meu amigo pessoal também, que, como convidados aqui, se dispuseram a participar das bancas dos meus orientandos, pessoal. Assim como anteriormente, agradeço mais uma vez a presença de todos e, a partir de agora, então, nós iniciaremos a defesa de TCC. Abro aqui a palavra para o doutor Ademir, para que possa fazer seus cumprimentos iniciais, e, na sequência, ao doutor Gustavo. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Doutor André, boa noite. Doutor Baldan, boa noite. Aos apresentadores Guilherme, Bruna, Diego, Kênia, Lilian, Adriano, Douglas, Edmar, Marciana, Elton e Fernando. Também a nossa saudação a todos, desejando boa sorte. E dizer o seguinte, doutor André e doutor Baldan, para mim é um orgulho extraordinário eu poder participar de uma banca onde os senhores estão presentes. Porque já fiz banca mais de uma vez com o doutor André e com o doutor Baldan já fizemos uma também, E foram momentos importantíssimos, Foram momentos de grande aprendizado jurídico. Eu tenho certeza que hoje será mais uma vez, Teremos excelentes apresentações aí, foram ótimas, ótimas monografias que foram escritas aí, e com a vossa presença tudo fica muito bom. Portanto, um grande abraço a vocês, sintam-se abraçados, como se estivéssemos pessoalmente. E vamos lá, boa sorte, muito obrigado. Doutor Baldan. Bom, primeiramente, boa noite, doutor André, presidente da banca, boa noite ao meu colega Ademir também. Mais uma vez, um enorme prazer dividir uma banca com vocês, com ambos a minha segunda banca. Penso, assim como o doutor Ademir, vai ser uma noite de muito aprendizado para nós todos. E estendendo agora o cumprimento para todos os nossos alunos aí que hoje vão falar, vão expor os seus temas, os seus artigos, temas de muita relevância, muito bem escrito, por sinal. Então, acredito que hoje à noite todos nós aqui vamos ser contemplados com muito conhecimento aí que os nossos alunos irão nos passar. Então, cumprimento a todos, desejo desde já boa sorte a todos os alunos, falem com calma, fiquem tranquilos. E, professor André, muito obrigado pelo convite, sempre que precisar estou à disposição, podemos dar início. Então, meus queridos orientandos, meus queridos alunos, sempre bom estar aqui com vocês, nesse nosso novo normal, mesmo assim é muito bom encontrá-los por aqui. Peço que todos desliguem aí suas câmeras e seus microfones, por gentileza, e eu convido o aluno Guilherme Mendes para que faça aqui a sua apresentação. Guilherme, assim que você ligar a sua câmera, eu vou fazer aqui algumas orientações também para que você possa compreender aqui os termos da apresentação. Isso, Guilherme, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo a essa nossa sessão solene de defesa de TCC, tá bom? Você tem até 15 minutos para fazer a exposição do seu tema. Fique à vontade. É um tema que você tem amplo conhecimento. E, de plano, já aqui agradeço por ter sido seu orientador. Foi uma grande honra ser o seu orientador. O seu tema é um tema de grande relevância, tá? E aí você tem até, como eu disse, 15 minutos. Fique à vontade e faça a sua exposição. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Gustavo Baldan. Boa noite, doutor Ademir. Boa noite. Boa noite. Tá saindo o som aí? Sim, está sim. Tá, Guilherme, tá perfeito. Som e imagem, tá? Pode ficar à vontade. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor Ademir.
Boa noite. Boa apresentação. Meu nome é Guilherme Mendes, eu sou aluno do 10º semestre. O tema do meu trabalho é anulação da delação premiada. Meu orientador foi o Dr. André. E a delação é uma técnica de investigação que vem sendo utilizada pelo Estado por meio de obtenção de provas, informações. O termo premiada vem do prêmio que o delator vai receber. Ele recebe a redução de pena, entre outros benefícios. A delação ela já é utilizada há muito tempo no Brasil. Na antiguidade, ela era utilizada como troca de favores, troca de moedas, troca de dívidas. Na época da ditadura, ela era utilizada para evitar a tortura e a morte. E ela foi legitimada em 1999 no nosso ordenamento jurídico. Ela pode ser feita de duas formas. O promotor pode propor para o acusado e o acusado pode pedir para o promotor. E na formalização tem que haver o acusado, o advogado, o membro do Ministério Público e o delegado. E é entregue ao juiz junto com a investigação, e o juiz aceita ou não. O juiz aceitando, o réu abre o direito de silêncio para contar, para delatar o que aconteceu, e ele tem que contar o que aconteceu e quem foram os autores do crime. E há muita controvérsia, tanto ética como legais, e uma delas é o delator como testemunha, porém ele não responde como testemunha. E a violação do direito de ouvir todas as partes, e falta uma legislação específica. O delator pode falar aquilo que lhe convém, e é o valor probatório, que ele fala o que interessa, e às vezes, se ele mentir, pode anular todo o processo e travar o processo. E a imoralidade, que pode se tratar de troca, o acusado só fala o que interessa, também entra nesse coisa. E o Instituto é algo bom que precisa ser melhorado, porque ele não tem uma legislação específica, e sem ele, muitos crimes ficariam sem solução. Teria que melhorar a legislação e tomar cuidado com as regras para não acontecer um enrijecimento do mesmo. E tem que ter cautela nos acordos para evitar que os processos sejam anulados. Eu agradeço, Dr. André, meu orientador, agradeço à banca, agradeço a todos que estão assistindo, e eu passo a palavra. Obrigado. Dr. Guilherme, parabéns pela sua apresentação. Na condição de ser orientador, por certo, e por conhecer o seu trabalho, não o questionarei, né? Apenas aqui vou falar da importância que é o seu tempo, né? Dada o momento em que nós todos vivemos, na busca aí, né, de ter um país mais justo, de ter um país que consegue combater a criminalidade de uma forma mais eficiente. E a delação premiada veio buscando esta eficiência aí, né, principalmente na desarticulação de organizações criminosas, muito bem organizadas, por sinal. Então, parabéns pela escolha do seu tema. Como eu digo, não tenho questionamentos, e o parabenizo mais uma vez aí pela apresentação. Pessoal, lembrando que eu, doutor Ademir, doutor Baldan, nós estamos já aqui, né, conectados pelo WhatsApp também, e a deliberação será feita aqui, né, pelo WhatsApp, e aí eu já vou, na sequência, divulgar aí a nota e a decisão, logicamente, da banca sobre as deliberações. Passo a palavra ao doutor Ademir para que possa fazer os seus questionamentos. Doutor Ademir, o microfone está desligado. Agora sim, né? Muito obrigado, doutor André. Muito bem, Guilherme, eu quero parabenizá-lo aí pela apresentação e, sobretudo, pela escolha do tema, né? O tema realmente é de alta relevância, né?
perguntar algumas coisinhas só. Você estudou a Lei 12.850 de 2013 ou estudou as outras leis de delação? Estudei. Estudou. Tá. Então, você saberia dizer, né, se há diferença entre delação premiada e colaboração premiada? Não entendi a pergunta. Se haveria diferença entre delação premiada e colaboração premiada? É a mesma coisa com a colaboração, que ela é chamada de colaboração. É a mesma coisa, né? É que, na verdade, quando a Lei 12.850 em 2013 entrou em vigor, ela entrou por conta de investigações pesadas aí, Lava Jato, etc., né? E envolvia grandes políticos, pessoas, portanto, com poder político, poder econômico, né? Então, passou-se a entender que politicamente correto era melhor falar colaboração que delação, né? Quem delata são os coitados, pé de chinelo, né? Deputado, ministro, presidente e tal, não delatam, eles colaboram, né? Mas, na verdade, a situação é uma só, né? Uma perguntinha só. A colaboração premiada, dizem que ela tem que ser espontânea, né? Mas ela pode ser provocada? O delegado ou o promotor pode provocar o partícipe ou o autor de crimes, né, de organização criminosa, por exemplo, a delatar ou a colaborar? Pode, se ele achar que o acusado tem informações, ele pode. Pode provocar? Isso. Perfeito, estou satisfeito, obrigado, parabéns. Obrigado. Doutor Baldan, por favor, está com a palavra. Obrigado, doutor André. Bem, os esclarecimentos aí instados aí pelo professor Ademir, muito bem. Guilherme, parabéns pela sua apresentação. O tema aí de delação premiada, colaboração premiada, ele sempre vai ser objeto de muito questionamento, não é nem quanto à juridicidade do objeto, uma vez que previsto na lei, o jurídico está, legal está à disposição tanto do Ministério Público quanto do delegado de polícia que conduz a investigação. Realmente é uma das formas aí de se chegar em alguns crimes, como bem lembrado aí pelo professor Ademir, notadamente em crimes muito grandes, pesados, onde não se trata aí de crimes vermelhos, assim, crimes sanguinários, mas crimes muito aí contra a administração pública, que envolve desvios de verbas públicas, é um dos principais meios para se chegar. Então, a questão da ética que envolve aí sempre vai ser debatida se quem está envolvido e delata alguém deveria ou não ser beneficiado, enfim. Mas eu só gostaria mesmo de parabenizar você pelo tema, pela escolha do tema, pela escrita, assim como o professor André aí por ter orientado você, pelo jeito, magnificamente bem, como sempre. E eu não tenho esclarecimentos a serem feitos, o que eu havia pensado em questionar, meu colega antecessor, o Ademir, já os fez. Muito obrigado, Ademir. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Concluído minha parte, doutor André. Então, Guilherme, já estão chegando aqui as notas, tá? Pelo WhatsApp, doutor Ademir, doutor Baldan. E feito aqui o cálculo aritmético aqui da sua nota, o doutor foi aprovado com a nota 9, doutor. Parabéns, muito sucesso, né? Cumpriu aí essa etapa brilhantemente. Que Deus abençoe sempre, doutor. Tá? Amém. Obrigado. Com certeza, nós, como seus professores e seus amigos, estamos sempre à disposição. Forte abraço, doutor. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Pessoal, dando sequência agora às nossas apresentações, nós estamos agora, então, com aqueles alunos que publicaram o seu artigo. Tendo em vista que o artigo já foi publicado, então a banca já teve acesso a esse artigo, já analisou esse artigo, tanto com relação à sua metodologia, com relação também à sua temática, e agora vou chamar os alunos agora pela ordem ali dos meus orientandos também. Mais uma vez, peço que os colegas aí desliguem a câmera e o microfone. Fernando, se você puder, por gentileza, desligar a câmera, sua câmera está ligada ainda, tá? Para a gente poder ficar só com o aluno que vai apresentar em tela. Agradeço. Bruna, seja muito bem-vinda à nossa aqui apresentação de TCC. A Bruna, pessoal, ela fez o TCC, para esses alunos que publicaram, eu vou fazer rapidamente aqui uma exposição. O nome da minha orientanda é Bruna Pereira Torres, e ela fez a sua pesquisa
com base na psicopatia com enfoque no caso da Suzane von Richthofen. Então, ou seja, ela pegou um caso concreto, fez toda uma pesquisa processual e literária sobre esse caso específico, né? E teve o êxito aí da publicação do seu artigo. Então, é um artigo também aí, né, de relevância nacional, de importância nacional quanto ao seu tema. Então, Bruna, você tem agora a palavra para fazer os seus cumprimentos, caso você queira fazer aí uma rápida exposição do tema, não é necessário, já que tivemos acesso a todo, mas fique à vontade. Obrigada, professor. Boa noite, professor Ademir, boa noite, professor Dan. Gostaria de aproveitar o momento, primeiramente, para agradecer ao André, que foi meu professor e orientador. O trabalho só foi possível graças à sua ajuda. Eu agradeço por todo o empenho e por ter estado sempre ao meu lado, sempre disponível todas as vezes em que eu precisei. O incentivo que me foi dado desde a primeira vez que a gente conversou a respeito do meu tema foi precursor para que eu estivesse hoje aqui expondo esse tema. Eu também deixo meu agradecimento para a professora Márcia, para a professora Janaína, que me orientaram metodologicamente. O meu TCC, como o professor André disse, teve o tema Psicopatia com enfoque no caso de Suzane von Richthofen. Esse foi um crime que ocorreu lá em 2002 e ainda hoje é muito discutido e evidenciado na mídia atualmente. Meu principal intuito com o trabalho foi correlacionar o crime às questões psicológicas que o envolvem. É um crime bastante chocante, que deixa a sociedade como um todo atordoada, né? Por se tratar de parricídio, matricídio. Então, eu quis levar os leitores e a sociedade de forma geral uma visão mais ampla no que diz respeito à psicologia que envolve esse crime. Tá, joia, Bruna, muito obrigado aí pela sua exposição, pela síntese aí do seu trabalho. Alternando agora, eu passo aí a palavra ao professor Baldan, para que possa fazer as suas considerações. Boa noite, doutor André, obrigado. Bruna, boa noite, doutor Ademir. Boa noite, Bruna, parabéns pelo tema. A escrita relativa à psicopatia e criminologia, aí eu acho que o doutor Ademir, meu colega, vou deixar para ele falar um pouquinho mais sobre a criminologia, ela vai ser sempre, para quem for falar de penal, de matéria penal, a criminologia ela deveria ser uma ciência muito bem estudada, até pelos nossos legisladores. Que não basta colocar um crime com pena de 100, 200, 300, 500 anos e cria crime, mais crime, contravenção. Isso aí, enfim, como diz o outro, vai levar do nada para lugar nenhum. Não é só com essa política que você vai reduzir a criminalidade. Quanto a estudo de caso, parabéns pela sua escrita, pelo caso e a análise. Eu não tenho questionamentos, apenas elogios. Parabéns para você. Muito obrigada. Professor Ademir, está com a palavra. Muito obrigado. Bruna, sem palavras. Seu trabalho está maravilhoso. Gostei muito. E, acima de tudo, né, da sua coragem. Você enfrentar realmente um caso concreto aí, esmiuçar isso aí, e fez um trabalho muito, muito bem feito mesmo, né? A gente viu um pouquinho de criminologia, mas foi muito pouco, né? Mas realmente entender, né, a mente humana, essa personalidade humana é complicado, né? E a criminologia ela exerce muita influência no direito penal, mas não tanto quanto deveria exercer, né? Como disse meu colega Baldan aí, né? Realmente, né? O que o direito penal faz? O penal é normativo, né? O legislador define condutas que devem ser criminosas, estabelece uma pena e acabou. Criminologia não, vai estudar por quê? Não só, né, o autor do crime, mas o autor, também a vítima, né? Também o fator social, também a defesa social. E sempre com um caso interessante, né? Porque quando coitados cometem crimes, né? Os que nasceram na Cracolândia, na rua, os coitados, simples, né? Matou porque é bandido, porque é pé de chinelo. Agora, quando entra numa família de classe alta que nem essa, por quê? Ah, os ruins cometem crimes? Cometem. E os bons? Também cometem. A moça comete, teve uma vida, né, de promiscuidade, né? Nasceu na rua, passou fome, família desagregada, né?
Mas é que eles não tiveram esse problema, porque cometem crime também. Eu achei muito bom, eu achei interessante, olha, parabéns mesmo. Muito sucesso para você. Agradeço muitos elogios, muito obrigada. Merecidos. Bruna, feita então as considerações pelos membros da banca, a banca já havia deliberado sobre o seu trabalho e você foi aprovada com a nota 10. Parabéns, muito sucesso e felicidades aí. Muito obrigada, agradeço muito vocês. Nós que agradecemos, Bruna, muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. Pessoal, agora seguindo a nossa ordem, chamo o meu orientando Diego Oliveira da Silva. Por favor, Diego, vamos lá? Tá me escutando aí, André? Escutando perfeitamente, Diego. A câmera vai precisar erguer um pouquinho, nós estamos vendo só do nariz para baixo. Vamos focar um pouquinho melhor aí. Aí, Diego, agora a gente já consegue te ver bem. Muito bom. Fazendo a apresentação, então, né, o Diego me orientando, ele fez a sua pesquisa com base no seguinte título: O embrião na luta pela sobrevivência. Então, Diego, a partir deste momento, você tem a oportunidade de cumprimentar a banca e os seus colegas aqui presentes, e se você quiser fazer rapidamente aí também uma exposição, uma síntese do seu trabalho, fique à vontade. Tudo bem. Boa noite aos nossos professores da banca, André, Rodrigo, Gustavo, né, e o nosso querido Ademir. Queria desejar também uma boa noite a todos os amigos, colegas que estão nos assistindo à minha apresentação nessa noite. Para mim é uma honra fazer parte dessa instituição. Sou grato a Deus pela vida do meu orientador, doutor, mestre André de Viana. E se eu estou aqui hoje apresentando, falando um pouco do meu artigo, eu sou grato ao André, que não mediu esforços, me atendeu fora de horário, e peço até desculpa porque atrapalhei ele, mas sou grato a Deus pela vida do doutor e mestre André. O meu título, como o André disse, é O Embrião na Luta pela Sobrevivência. Quero ser bastante sucinto. É um assunto, conteúdo que me chamou muito a atenção, que fala sobre o aborto na adolescência, e a gente sabe que a gente se depara com isso todos os dias no nosso cotidiano. Então, é um tema que me chamou a atenção, um assunto que me chamou muito a atenção. Procurei profissionais, procurei psicólogos e, graças a Deus, pude concretizar o meu artigo com sucesso. Sendo assim, fico à disposição da banca. Aqui, doutor Baldan, está com a palavra. Muito obrigado, doutor André. Boa noite ao doutor Ademir mais uma vez. Diego, eu tenho para só parabenizar você pela escolha, também, principalmente aí pela sua humildade aí a todo momento aí de agradecer ao doutor André, o seu orientador. Sabemos aí as atividades de orientações aí não são fáceis, porque principalmente ainda à distância. Uma coisa às vezes é você estar ali na faculdade, ter o contato pessoal para conversar. Então, muito salutar e relevante esse seu agradecimento ao doutor André. Em relação ao seu artigo, não tenho questionamentos a fazer, apenas parabenizá-lo, até porque essa questão relativa a aborto, hoje em dia, nós estamos aí vivendo tempos um pouco diversos em relação tanto à questão da concepção da vida intrauterina, o início da vida, princípio de autonomia de vontade, aí que isso vai precisar ser muito bem balizado aí, já está batendo muito no Supremo, o Supremo vai ter que pensar muito bem como vai decidir. Apenas parabenizá-lo pela escolha do seu tema e muito bem escrito. Correto? Parabéns. Muito obrigado. Muito bem, Diego. Parabéns. Realmente você foi muito feliz, né, na busca do tema, né? Pensou direitinho, um ponto certo ali, escreveu bem a respeito, pesquisou bem a respeito, né? É claro, né, que muito bem orientado pelo nosso grande companheiro e mestre, doutor André. Então, parabenizo você e também parabenizo o teu orientador, né? Porque o trabalho ficou muito bem mesmo, né? Assim como o doutor Baldan disse, eu
também só quero salientar aqui os meus cumprimentos e sem nenhum questionamento. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Doutor Diego, muito obrigado pelas suas palavras. Como seu orientador, logicamente que eu não tenho aqui questionamentos. E só dizer, doutor, que nós aqui na Universidade Brasil, e com certeza falo por mim, pelo doutor Baldan e pelo doutor Ademir, nós orientamos com muito amor, muita paixão pela pesquisa. Para nós é algo que é extremamente importante e nós sempre temos, eu tenho certeza disso, um imenso carinho em atender os nossos alunos, os nossos orientandos. E aqueles que mais nos procuram é aqueles que nos trazem maior felicidade ao final do trabalho. Então, muito obrigado, doutor, por todo o empenho, por toda a dedicação, desde o início da faculdade. Chegando agora já quase aí ao final, nós estamos próximos já do final, eu sempre digo que eu tenho uma felicidade muito grande em poder ver o meu aluno lá no primeiro, segundo período e meu aluno lá no final. E aí eu vejo todo o crescimento, toda a evolução, que esse aluno tem na busca do conhecimento, na busca do direito. Com todas as dificuldades, nós sabemos da dificuldade com relação ao tempo do trabalho, com relação ao tempo para o estudo, tendo que dedicar a família. E nós sabemos que vocês são vencedores, vocês conseguiram passar por essa faculdade e deixar aqui a sua marca. Então, muito obrigado por tudo isso. E com certeza essa nossa amizade vai aí por toda a vida. Doutor, da mesma forma, a banca já deliberou e o doutor está aprovado também com a nota 10, doutor. Parabéns. Excelente o seu trabalho. Muito sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, bem, obrigado. Um abraço. Abraço. Ficam todos com Deus. Amém. Convido agora a minha orientanda, a Kênia Flávia Coelho dos Santos, para que aqui ligue seu microfone, a sua câmera. Boa noite, doutor André, meu orientador, doutora Ademir, doutor Gustavo. Queria agradecer primeiramente a doutor André toda a paciência e empenho para me conduzir nesse trabalho, E por todo, não só no trabalho, mas por todas as vezes que ele deu aula para a gente, ele sempre foi um ótimo professor, professor Ademir, professor Gustavo também. Meu nome é Kênia Flávia. O nome do meu tema é Psicopatia no Direito Penal, o que o Código prevê e a ineficácia do sistema quanto a reeducando os psicopatas. E eu estou muito nervosa porque eu queria que tivesse uma pessoa aqui muito especial, infelizmente não está mais entre nós. Eu também quero agradecer muito a ele, porque ele foi o meu companheiro no ensino médio, no meu curso, e infelizmente ele não está aqui. E eu queria muito que ele estivesse aqui para assistir, não só eu, mas todos os nossos colegas apresentando. Mas acredito, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas muito obrigada a todos vocês e fico à disposição. Doutora, muito obrigado pela sua exposição. De fato, seu tema também é um tema de ímpar relevância sobre esse aspecto, já que nós sabemos que aos inimputáveis aplica-se a medida de segurança, seja ela por internação em manicômio judiciário, ou em níveis de periculosidade menor, em acompanhamento em tratamento ambulatorial. E, de fato, hoje o Brasil ainda é muito carente, principalmente em manicômios judiciários e manicômios que estejam totalmente preparados para receber aqueles que são chamados de psicopatas, sociopatas. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu abro aqui a palavra ao professor Ademir para que faça suas considerações também. E é importante, Kênia, lembrar aqui desse nosso colega, que infelizmente aí foi retirado de nós de forma não esperada, e isso gera, logicamente, em todos nós uma grande tristeza, porque alguém que de fato deveria estar aqui, nós também sentimos muita falta. Então, a sua lembrança é extremamente importante e, com certeza, é um momento também de consagração a esse nosso amigo. Então, doutor Ademir. Com certeza, muito obrigado. Faço minhas para o doutor André com relação ao nosso colega ausente no momento, E, Kênia, o trabalho seu está muito bom também, Você foi muito feliz na sua pesquisa, Hoje só tem temas importantes aqui, Estou gostando muito. Disse no começo, fico realmente satisfeito, Está acontecendo o que eu imaginei, Muito aprendizado jurídico. Então, Kênia, não tenho perguntas nenhuma, a não ser
quero saudar, te cumprimentar, né? E boa sorte para você. Terá um futuro promissor pela frente, com certeza. Parabéns. Obrigada, professor. Doutor Baldan. Está desligado o microfone, Baldan. E... Agora sim. Agora sim, né? Bom, primeiramente, o André, reiterando todas as suas palavras, assim como as palavras do doutor Ademir em relação ao nosso docente ausente, os propósitos divinos aí são incompreensíveis para nós, mas creio eu que de onde ele está nos vendo e torcendo muito, não só por você, Kênia, mas por todos os colegas aí da turma, ele está aí presente e acompanhando a apresentação. Em relação ao seu tema, não tenho questionamentos a fazer, só tenho elogios e agradecimentos, e aí uma questão, eu fico assim, vamos assim dizer, desperta bastante interesse todas as vezes que eu me deparo com temas relativos à psicopatia, a parte de criminologia, porque demonstra que os nossos alunos já estão atentos a esta nova temática, dando um enfoque no direito penal que ele precisa ser levado, porque os nossos alunos hoje serão aí os doutrinadores de amanhã, os construtores de jurisprudência do amanhã. Então, fico muito feliz aí com esses temas voltados da área de direito penal em psicopatia, criminologia, porque isso é o que vai nos ajudar aí a construir um direito penal mais operante, efetivo, e que, com o apoio da criminologia e todos esses estudos, vai, enfim, aí combater aí a criminalidade. Mas apenas elogios a você, Kênia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professor. Kênia, da mesma forma que os colegas, a banca já, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua publicação, analisando o seu conteúdo e a sua metodologia, também te aprova aqui nessa banca de TCC com a nota 9,5. Parabéns, muito sucesso e felicidade aí, né, na sua trajetória jurídica. Obrigada. Na sequência agora, convido aqui a minha orientanda, a Lilian Beatriz da Silva, para que possa ligar o seu microfone, para que possa ligar a sua câmera. Doutora Ademir, e hoje, né, como dia do advogado criminalista, com certeza aí, parabenizando o doutor Baldan e agradecendo, né, todos os seus ensinamentos para nós aí, porque um delegado, mais do que ninguém, conhece, né, o tema e nos ensinou aí, e nos demonstrou a importância da busca da justiça. Muito obrigado, então, e parabéns ao doutor Baldan. Opa, parabéns. Obrigado. Parabéns ao doutor André também, grande criminalista da nossa região aí, legal exemplar. Lilian. Boa noite, professor. Desligar a câmera. Boa noite, doutor André. Boa noite. Obrigado. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutor Ademir. Boa noite. Beleza? Boa noite, turma. Tudo bom? Isso aí. Pessoal, fazendo mais uma vez a apresentação prévia aqui da Lilian Beatriz da Silva. O tema dela é abuso sexual intrafamiliar. Um tema aí também de bastante relevância, muito importante sobre o seu aspecto, né? Independentemente e intrafamiliar, logicamente, nós temos todos os aspectos de construção das famílias hoje também. E Lilian, você tem aí então a palavra para que possa aí também de forma a expor, de forma na síntese do seu trabalho. Bom, meu trabalho, eu achei que era uma coisa, tipo, eu nunca imaginava que ia ser uma coisa tão grande, porque eu fui pesquisando vários livros, pesquisando sites pela internet, várias coisas, e quanto mais eu pesquisava, mais coisa eu encontrava. Porque eu achava que não era uma coisa que acontecia muita pouca frequência, mas sim com muita. Acontece, por exemplo, até no seu vizinho, um parente seu, e você não imagina, porque são pessoas que não aparentam, nunca aparenta quem que é. Meu trabalho foi uma descoberta muito grande, né? Porque pessoas que fizeram tudo isso, que pegaram crianças, né, filhos, enteados, pessoas que ninguém nunca imaginou que aconteceria, que fariam isso com as crianças, sabe? Uma tristeza por ser casos enormes, né? Por cada vez mais acontecer, por cada vez mais existir agressão, por cada vez mais crianças serem abusadas e não ter o poder, e não ter a capacidade de conseguir, que não tem
um jeito de falar, porque dependem dessas pessoas, né? Porque são famílias, os avós, e são dependentes deles. Pode acontecer com eles, o que pode vir a acontecer, né? O trabalho foi isso, foi sobre isso. Maravilha. Agradeço, o senhor me ajudou bastante, todo o momento em que eu precisei, o senhor estava à disposição para mim, me orientou muito bem, agradeço muito. Lília, muito obrigado aí pelas palavras. E hoje a matéria é uma informação bastante importante, falando sobre o abuso sexual intrafamiliar, uma análise sobre as mulheres, né, também, não só mais as crianças, mas as mulheres, e principalmente as mulheres que têm algum tipo de deficiência física, né, são ali as vítimas em maior preponderância ainda também. Então, parabéns. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, parabéns aí pela sua temática, parabéns pela sua publicação também. Eu passo a palavra ao doutor Ademir para que faça aí as suas considerações. Muito obrigado mais uma vez, doutor André. Obrigado, doutor Baldan. Eliane, parabéns. Obrigada, doutor. O trabalho que você fez, eu gostei muito porque eu vivi na minha vida profissional isso. Nossa, durante os meus anos que passei pela polícia, né? Eu fui carcereiro, fui investigador de polícia e fui delegado de polícia, só delegado aposentado há alguns anos, né? Certo. E a trajetória toda, eu pude sentir de perto como funciona isso. Então, no seu trabalho, eu lembrava de situações, poxa vida, é assim que acontece mesmo, né? E o duro é que é de quem você menos espera, né, professor? Pois é, justamente isso. E nas boas e grandes famílias, tá? Não é só na favela, não. Não é só na periferia. Também nas boas, aspas, né, famílias, acontecem bastante. Então, eu parabenizo você, né? Obrigada. Por ter escolhido o tempo, por ter feito bem feitinho, pesquisou direitinho, escreveu bem. Meus parabéns. Doutor Baldan. Muito obrigada, professor. Obrigado, doutor André. Bom, Lilian, parabenizar você pela escolha do tema. Como aí bem disse o doutor Ademir, os números aí sobre a violência sexual intrafamiliar, eles são muito subestimados, você sempre tem que subestimar ele, porque nós só temos, a grande maioria dos dados, igual o professor disse, são em relação às famílias de baixa renda. As de alta renda, talvez, tenham uma incidência muito maior, notadamente em relação às mulheres, que não é divulgado por conta de sociedade e tudo mais. E como você disse, aí complementando uma fala, é um crime praticado de onde você menos espera. Aí tem aquela música que fala que o inimigo mora ao lado, nesse caso ele está ao lado, ele mora ao lado, ele está ao lado. Junto, né? É verdade, está ao lado. Mas então, e dentro de todos esses comentários, é parabenizar pela coragem de escrever sobre um tema que ele é muito sensível às pessoas. Você pode ver que é um crime e se você for comentar, ele vai trazer uma certa repugnância em todos os gêneros, em todas as idades. Então, assim, parabéns pela de enfrentar, porque às vezes até num questionamento, você debatendo com alguém, você poderia estar debatendo com alguém que foi vítima ou que foi autor de algum fato. Que sofreu, né? Sofreu. Porque a gente não, infelizmente, esse é um dos crimes mais mascarados, nós não conseguimos identificar. Mas parabéns pela sua escrita, parabéns pelo parabéns pela sua coragem. Não tenho questionamentos. Muito obrigada, professor. Doutora Lília, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por me permitir ser o seu orientador. Foi com grande felicidade acompanhar o seu desenvolvimento, acompanhar a sua pesquisa, o seu desejo de alcançar um resultado, de alcançar a informação. E isso, para nós, para todos nós, é algo sempre muito importante, enriquecedor para todos nós. Então, muito obrigado. A doutora também foi aprovada e a banca deliberou com a nota 10, doutora. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso, felicidades aí na sua trajetória jurídica também. Obrigada, doutor. Gostaria aqui, então, de agradecer a todos os meus orientandos que em mim confiaram aí para que estivéssemos juntos neste momento, que compartilharam comigo as suas angústias, as suas emoções, os seus desejos, a vontade de encontrar ali, às vezes, a solução para um problema que é um problema social, mas de uma forma concreta contribuir aí para que nós sempre possamos
debater os temas. Então, muito obrigado. Né? Muito obrigado mais uma vez ao doutor Baldan, ao doutor Ademir. E agora aqui eu transmito aqui a presidência da banca ao doutor Ademir. Doutor Ademir, eu vou agora funcionar como seu primeiro secretário. Vou aqui anotar os horários dos seus orientandos e, prolatando a nota, já vou colocar na planilha aqui. Então, agora eu passo do presidente ao primeiro secretário. Muito obrigado. Primeiramente, né, eu quero saudar o doutor André pelo brilhantismo que orientou, né, os seus alunos. São orientações perfeitas, né? Os trabalhos foram ótimos, né? Bem apresentados, bem esclarecidos, bem escritos, né? E isso, inegavelmente, indica que o orientador esteve presente, acompanhou e fez isso, né, com muita galhardia. Aliás, doutor André, o senhor é sempre uma referência. Agora há pouco você dizia o seguinte, era muito bom, né, ver os alunos apresentando, né, ver os alunos participando aí de bancas e tal e tal. Você imagina a minha satisfação e a minha alegria quando eu vejo um ex-aluno assumindo uma condição dessa, de orientador, de um professor extraordinário como é você. Não faz tanto tempo, né? Mas André foi nosso aluno, né? Há algum tempo atrás. Aí mesmo na mesma faculdade, né? E desde aluno, brilhante, né? Sempre muito bom, sempre fazia intervenções certas e boas, né? E o resultado está aí, né? Um grande companheiro, um grande mestre, né? Que realmente traz luzes, né? Para os nossos alunos, para todos nós. Parabéns, André. Dr. Baldan também, né? Chegou não faz muito tempo, né? Mas já mostrou porque veio, né? Com toda certeza, né, muito querido pelos alunos, muito querido pelos colegas, porque é um professor dedicado, é um professor que faz justiça porque se prepara, se qualifica, né, para dar uma aula de qualidade para os alunos. É isso que engrandece o curso e se engrandece a todo o corpo docente. Valeu, meu amigo, parabéns mesmo, né? Muito bem, quero saudar agora os meus nobres orientandos, né? E o primeiro que nós vamos ouvir aqui é um que eu conheci há alguns anos, que ingressou na Polícia Civil há alguns anos, veio trabalhar na minha delegacia, deixou a sua marca registrada de um grande escrivão de polícia e foi para o judiciário depois. E com certeza ali também, né, deixa essa marca, né, de excelentes trabalhos, que é meu amigo Adriano Reis Alves. O Adriano fez uma pesquisa interessante, hein? Assim que saiu o pacote anticrime, ele já sacou uma situação interessante ali, já desenvolveu um tema, enfrentou o problema de não ter muito lugar de pesquisa, né? Poucas obras, na verdade, alguns artigos, né? E ele disse, né, sobre o acordo de não persecução penal, novo Instituto de Justiça Criminal Consensual. Portanto, meu amigo, meu companheiro Adriano, a palavra é sua, né, para a sua apresentação, para comentar sobre o seu tema. Se quiser, por favor, fique à vontade. Boa noite, boa noite. Eu queria renovar os cumprimentos à banca. Boa noite ao doutor Gustavo Baldan, o mestre André, doutor Ademir. E primeiro dizer que eu fiquei assim muito feliz na hora que eu vi a composição da banca, de saber que o doutor André ia fazer parte. Porque o doutor André ele esteve com a gente praticamente todo o curso, né? E assim como o doutor Ademir, são de uma didática excelente, que não tem aluno na sala que não aproveitou 100% as aulas, tanto do doutor André como do doutor Ademir, tá? O doutor Ademir já me roubou uma parte do discurso aqui, né? Que eu ia falar, esclarecer para o doutor Gustavo, que com certeza não sabe, mas é meu conterrâneo, o doutor Ademir. Trabalhei, tive a sorte, né? Tive a sorte, o prazer de trabalhar com o doutor Ademir em Santa Fé do Sul, na delegacia do município, onde ele também foi seccional lá por um bom tempo, né, doutor? Foi. E durante o tempo que eu trabalhei com ele, até hoje, o doutor Ademir sempre se mostrou uma pessoa, assim, de conduta extremamente ilibada. Eu tenho muito apreço pelo senhor, viu, doutor? Muito obrigado. E para mim foi uma satisfação enorme quando eu vi na faculdade o doutor Ademir andando por lá. Na hora eu pensei, falei, podia ser meu orientador.
Passei por um sorteio, teve um sorteio lá para ver quem pega, mas eu caí no sorteio, deu certo, e fizemos junto esse trabalho aí. E ele foi, assim, como orientador, foi excepcional. Ele me deu as diretrizes, me indicou as obras. Como ele mesmo já disse, era um assunto, o pacote anticrime era uma lei muito recente, e eu já havia dito, falei, doutor, eu queria pegar algo recente, eu não queria fazer o mais do mesmo. E aí a gente partiu para esse trabalho aí do acordo de não persecução penal. E para mim foi muito interessante, viu, doutor Ademir? Eu vou contar aqui agora que o artigo foi publicado na revista Conteúdo Jurídico e o boletim foi publicado no dia 22 de agosto. Logo após, poucos dias após a publicação do boletim, chegou no juizado, onde eu sou oficial maior, doutor Gustavo, chegou no juizado a primeira proposta do promotor de acordo de não persecução penal. E a audiência vai ser realizada agora, semana que vem, logo após a conclusão do trabalho, a apresentação do TCC. Então, realmente, era um tema bem recente e que agora a gente vai começar a trabalhar com ele no juizado, né? Eu queria agradecer muito o doutor Ademir pelo trabalho excepcional, pela orientação prestada, e é uma noite de agradecimentos, eu acredito, porque o próprio nome já diz, né, TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Essa palavra conclusão, a gente está concluindo, na verdade, é mais uma etapa, né? Está concluindo mais uma etapa da vida, e da qual eu não poderia deixar de agradecer, fazer alguns agradecimentos, se me permitirem, tá? Eu queria agradecer demais aos professores, queria deixar um agradecimento especial para o doutor Lalo, porque o doutor Lalo, eu me recordo, e eu queria fazer essa mensagem chegar a ele, que algumas oportunidades, ele, nos corredores do fórum, ele me disse, ele falou assim, Adriano, vamos fazer uma faculdade? Eu falei, doutor, mas, nossa, eu não sou mais adolescente, né, para fazer faculdade. Aí ele disse, mas Adriano, nunca é tarde para começar. Ele me disse isso uma vez, me disse isso 2 vezes, na terceira eu falei, vamos fazer essa faculdade. E então eu só tenho a agradecer, ele foi um incentivador, tá? E eu queria agradecer também a Carla, que é a representante de sala, que teve muita paciência com a gente e é uma apoiadora. Queria agradecer aos colegas que eu estou vendo aqui, que estão assistindo, o Douglas, que vai apresentar já já, o Dreyson, que está aí, a Kátia, a Heloísa, e o grupo de estudo, que há muito tempo deixou de ser um grupo de estudo, né? O nosso grupo de trabalho hoje é um grupo de amigos, um grupo de apoiadores, a gente se incentiva demais e eu tenho certeza que a gente vai estar junto aí pós-faculdade, né? Pós-faculdade. Então, eu queria agradecer a todos e eu declino da apresentação e estou à disposição da banca. Muito obrigado, Adriano. Agradeço as palavras, são generosas. Eu sei que é muito mais fruto da sua bondade, né, que merecimento da nossa parte, mas eu agradeço mesmo. Foi uma alegria muito grande ser teu orientador. Orientar a gente que nem você é muito fácil, né? Vocês são bons, são estudiosos, buscam, né? Torna muito fácil, né, a orientação. Muito bem, na qualidade de orientador, né, não faço nenhum questionamento, conheço o teu trabalho direitinho, mas meus colegas, se quiserem, fiquem à vontade. Doutor André, primeiramente, que palavra é sua, fique à vontade, por favor. Adriano, inicialmente, boa noite. Muito obrigado pelas suas palavras, viu? Na verdade, são momentos como esse que nos motivam a continuar, que nos motivam a superar os nossos limites, né? Como humanos também somos falíveis, mas nós sempre tentamos aí o melhor, né? Eu digo que eu posso ter o pior dia do mundo no escritório, eu posso estar chateado com alguma coisa, mas quando eu chego ali na faculdade e olho para os meus alunos, ou qualquer forma, seja virtual, seja presencial, mas vocês conseguem transformar as nossas vidas também em momentos melhores. Então,
com certeza isso faz a diferença para mim. Então, muito obrigado, né? Eu estou devendo para o Lalo, eu preciso agradecer o Lalo por ter insistido para você ter vindo aí para a faculdade, porque eu digo assim, são dois tipos de alunos que me motivam, os bons e os ruins. Eu nunca gostei de aluno água morna, né? Aquele que é bom, ele vai sempre me ajudar, ele vai sempre fazer a pergunta pertinente. Aquele que é ruim, ele vai me motivar cada dia mais a torná-lo bom. E isso que faz com que a gente todos nós possamos nos transformar, né, nessa nossa trajetória. Sobre o seu tema, eu passaria a noite aqui falando com você. Você pode acompanhar lá pelo meu canal, lá em seminários. Eu analisei a lei, o pacote anticrime inteiro lá, fazendo todas as críticas. Eu acho assim, para mim existem muitas críticas. A ideia é muito boa, mas a forma que ele foi construído, né, ainda é muito criticada, tanto pela doutrina, e eu tenho as minhas críticas particulares, principalmente com relação ao acordo de não persecução penal. Porque nós temos em mente aquilo que já existe, o acordo de transação penal do juizado especial, né? Mas quando transformaram aquilo para os poderosos, quando transformaram, né, para os proprietários das multinacionais, para os políticos, fizeram isso com um termo aí que eu não concordo particularmente, né? E exatamente por tudo aquilo que você tem que confessar em circunstâncias à prática do crime, e você corre o risco de lá no futuro o juiz não homologar seu acordo de não persecução penal, e aí você já confessou, você pode ir lá para o juiz e falar, não, olha, tudo que eu falei no acordo de persecução penal era mentira, agora eu sou inocente. Então são vários aspectos que tem sobre esse tema. Parabéns pelo seu tema, também não tem nenhum questionamento, viu? Que Deus te abençoe sempre e conte sempre com a gente. Você falou uma coisa que é verdade. Algumas amizades que se constroem na faculdade ficam para sempre, tanto entre os nossos colegas de estudo, quanto entre nós e os nossos professores. Doutor Ademir, só me fazendo aqui uma deferência, doutor, eu não sabia, eu não tinha ideia do quanto era feliz em participar desse momento. Eu já tinha sido feliz em ser professor ao lado dos meus professores. E numa outra universidade, lá onde eu comecei a dar aula em 2008, hoje eu sou professor junto com os meus alunos. Eu tenho 3 alunas lá que se tornaram professoras também. E eu sei, hoje eu sinto isso que o senhor está dizendo. De fato, é um momento muito feliz também, né? E eu consigo ter os dois lados. Eu sou tanto professor com os meus professores e sou professor com as minhas alunas lá nessa outra instituição de ensino. Então, muito obrigado, doutor, muito obrigado, né? O senhor usa uma frase que é muito digna e é muito humilde, né? Não que eu mereça, mas é fruto da sua bondade, doutor. Merecido, mais que merecido. Doutor Baldan, a palavra é sua, por favor. Obrigado, doutor Ademir. Bom, Adriano, em relação a você, eu vou falar de você, mas com todo o respeito, assim como o Lalo o incentivou, nosso amigo Lalo incentivou a ingressar na faculdade, você é um exemplo não só para nós aqui na banca, como para os seus colegas de sala e demais pessoas, porque você é aquela pessoa que traçou, pelo jeito, objetivos, planejou e executou. Qual você foi escrivão junto com o professor Ademir, depois você foi para o fórum, galgou, correu, chegou até o cargo que você disse que você é oficial do cartório, e poderia ficar tranquilo, mas não. Está aqui, ó, uma banca de TCC, apresentando um artigo, vou falar um pouquinho depois sobre o seu artigo. Então, assim, você é um exemplo a ser seguido, a ser observado, não só por nós da banca, como os seus colegas de sala também. Então, parabéns pela sua força de vontade, parabéns pela pessoa que pela sua determinação, viu? Você é digno de admiração por toda a sua conduta e sua força de vontade. Em relação ao tema, como bem disse o doutor André, o acordo de não persecução penal, eu acho que do pacote anticrime vai ser um dos pontos que mais vai sofrer com a jurisprudência, que ainda é muito vacilante no nosso país. Ora sim, ora não sei, ora sim, ora não sei. Até porque já vem lá, não sendo caso de arquivamento. Até que ponto isso daí vai ser observado? Não vou denunciar, vou fazer um acordinho de não persecução penal. Assim como lá no âmbito, faz uma transação penal aqui, um salário mínimo ali, e vamos embora. Pelo menos eu estou ajudando uma instituição.
Então, assim, vai ser, e como bem disse o André, a transação penal era para um tipo de criminalidade. O acordo de não persecução penal, só pelo requisito, ele já vem falando de crime cuja pena mínima não ultrapasse a 4 anos. Então, por aí você já abre lá o Código Penal, toda a legislação extravagante, assim, que me ocorre de cabeça, pouquíssimos crimes escapariam, tráfico, homicídio, enfim. Aí aqueles crimes do... Peculato, corrupção. Aqueles crimes aqui, assim, vão estar ali quase todos ali dentro, né? Mas parabéns pelo seu tema, pela escrita, e a coragem de escrever sobre algo muito recente, porque basicamente os debates em torno dos temas da lei do pacote anticrime estão ocorrendo neste ano, e você conseguiu desenvolver brilhantemente um artigo. Parabéns, adorei esse artigo, não tenho questionamentos a fazer, apenas elogios. Assim como o professor André falou que passaria a noite falando, eu emendaria o outro dia seguinte e nós ficaríamos aqui falando, mas parabéns pelo seu artigo, parabéns, doutor Ademir, pela orientação, só elogios mesmo. Valeu, muito obrigado, doutor André, doutor Baldan. Adriano, sem palavras, né? Seu trabalho realmente é extraordinário, né? E a nota não poderia ser outra a não ser a nota 10. Foi assim que a banca deliberou. Os nossos parabéns, nossos cumprimentos. Obrigado, agradeço demais, viu? Muito obrigado. Em sequência, nós vamos chamar então aqui o nosso colega, o doutor Douglas Ricardo Ferracini. Cadê o Douglas? Aí, meu amigo Douglas, né? Que além, né, tá se formando em Direito, tem outras formações também, portanto, né, já é uma pessoa, né, que conhece a coisa, é um mestre verdadeiro, né? E o Douglas escreveu sobre saída temporária no sistema progressivo penal no direito brasileiro. Douglas, você já conhece as regras, né? Assim como os seus colegas anteriores, né, se manifestaram, você também tem a palavra, por favor, fique à vontade. Sim, eu quero agradecer os professores, né, o senhor, né, o Ademir, que foi meu orientador, a Márcia e a Janaína, que me ajudaram na parte metodológica do artigo, e também os professores que, durante o curso, né, proporcionou o conhecimento básico, né, para a gente, no meu caso, né, para poder começar a pensar num tema e a partir daí, procurar o orientador, que foi o Ademir, né, para dar andamento no artigo. E também quero agradecer a banca, né, o professor Ademir, o André e o Gustavo, para, no caso, ter o tempo, né, ler o meu artigo, tá aqui para avaliar, no caso. E o meu artigo, ele foi publicado no Conteúdo Jurídico, edição número 976, do dia 19 de setembro, né, de 2020, caso alguém que esteja vendo queira ler, vai estar lá publicado. O meu artigo, ele fala muito sobre a evasão dos réus e a reincidência praticada durante o benefício da saída temporária. Eu quero observar, assim, que a saída temporária, ela tem como objetivo principal a ressocialização do apenado. Só que, assim, há casos que o apenado ele não usa isso para sua ressocialização, e sim para cometer novos crimes, né? Cometer a reincidência. Ou, no caso, ele acaba nem voltando para a penitenciária, né? Para cumprir o resto da pena. Então, eu abordo muito isso, né? Eu tento encontrar, falar, né, de forma sintética, de forma resumida, por que o réu comete esse novo crime, né? Por que ele faz isso? Por que ele não volta para a penitenciária para cumprir o resto da sua pena, né? Porque ele poderia voltar a cumprir e ficar quite com a justiça, né? Agora, por que ele faz isso? Eu tento abordar isso no projeto, no artigo. E até o professor Ademir, ele deu um toque para mim, falando que o pacote anticrime, né, alterou um pouco essa questão da saída temporária, né? Então, o pacote anticrime ele alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que fala sobre a progressão de regime, e também ele
ele inseriu o parágrafo 2º do artigo 122, que fala da saída temporária mesmo, né? E esse parágrafo 2º, ele fala que, eu vou até ler aqui para ficar mais fácil, não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então, acho que isso foi até uma alteração que tem que se observar, né, no caso desse tema. E, assim, na minha conclusão, eu acho que, assim, os indivíduos, eles não podem, essa questão da saída temporária, não pode se privar assim, não se pode privar o réu de usufruir da saída temporária. Só que também a sociedade, ela não pode ser punida pela reincidência, né? Então, eu acho que tem que ter um novo equilíbrio aí, né? Tem que, assim, tentar elaborar uma nova regra para poder aplicar a saída temporária, né? Eu acho que extinguir, acho que é uma questão muito abrupta, extinguir, né? Então, eu acho que poderia mudar algumas regras aí para poder, assim, fazer uma melhor ressocialização do indivíduo, no caso. Eu acho que o tema, ele merece um estudo mais profundo, né, para chegar, tipo, a um consenso, o que pode ser mudado, né? Acho que uma simples conversa não entrega qual a regra a ser mudada. Acho que poderia ter mais conversas ou mais estudos sobre o caso para poder melhorar o assunto, né? Porque uma saída temporária mal feita, os dois perdem, os dois lados perdem. O réu perde porque ele comete a reincidência, ele volta com um novo crime na ficha, e a sociedade também perde, né? Porque há um novo crime cometido contra a sociedade. Então, acho que os dois lados perdem quando tem uma saída temporária mal feita. Eu quero agradecer a todos que participaram desse curso comigo, né, chegando até aqui, até a formatura. Agradecer os colegas que estão aqui assistindo e agradecer a banca por ter esse tempo e estar aqui avaliando o nosso artigo. Por enquanto é só isso. Valeu, Douglas, parabéns. O Douglas sempre foi um aluno muito centrado, né? Sempre ali participando, né? Quando fazia intervenção, sempre intervenção sábia, né? Procurou um tema, pesquisou, escreveu direitinho, né? Parabéns, Douglas, realmente seu trabalho é muito bom, né? Eu, na qualidade de orientador, não tenho nenhum questionamento, né? E nenhum comentário maior a tecer. Mas os meus colegas, se quiserem, sim, né? Dr. Baldan, primeiramente com a palavra, por favor. Obrigado, pelo Ademir. Douglas, apenas parabenizá-lo aí pela escrita do artigo, pelo tema escolhido, porque, assim, dando continuidade aos comentários que nós fizemos anteriores, desperta muito interesse você falar sobre criminologia. Assim como desperta muito interesse você falar sobre execução penal e todos os benefícios ali. Assim como o nosso legislador não observa a criminologia antes do crime, o executivo não cumpre a lei pós-crime. Tanto que nós não temos, desde 84, não há registro de casa de albergado. Tem estados da federação que não tem estabelecimento de regime de pena semiaberto. Então, aí a coragem que eu falo para você sobre o seu tema. Você falou, como é que eu vou tolher uma pessoa o direito da saída temporária? Mas, porém, eu tenho a sociedade de um outro lado também. O número da evasão e o número da reincidência. E sempre nós vimos que, por exemplo, saiu 10 mil, retornou, por exemplo, 8 mil. Tá, ficou 2 mil. Aí nós damos um enfoque nos 2 mil. 2 mil não voltou, 2 mil não voltou. Olha, fulano de tal foi preso. Estava de saidinha. E quantos cumpriram corretamente? Qual é a porcentagem? Então, assim, nós lidamos o nosso direito penal, que ele deveria caminhar de mãos dadas com criminologia e a execução penal, na verdade, ele fica isolado de tudo. Então, daí a parabenizá-lo pela escrita do tema, pela coragem de falar sobre o tema e pela forma como escreveu, acredito que muito bem também guiado e orientado pelo doutor Ademir,
é só elogios aí para você quanto ao tema. Parabéns. Doutor André, por favor, a palavra é sua. Douglas, parabéns pelo seu tema, né? Diante de todas as ponderações que você fez, que o Dr. Baldan fez, ainda nós temos aquele consenso, ou melhor, aquele dissenso entre a Lei de Execução Penal e o Código Penal ainda sobre o exame criminológico, né? Qual é a responsabilidade do Estado ainda em garantir a liberdade do indivíduo, já que ele é um custodiado, se ele está solto, ele é responsabilidade do Estado. Mas eu concordo, eu acho que não podemos analisar somente números negativos, nós temos também muitos números positivos, se bem que, como um todo, né, a nossa execução penal hoje no Brasil não é nenhuma referência aí sobre o aspecto de evitar a reincidência. Essa é uma situação. Num país que hoje é a terceira maior população carcerária do planeta e onde um grande percentual está preso ainda não tendo sido julgado, então nós logicamente temos que compreender todo o problema que isso engloba. Doutor, parabéns mais uma vez, parabéns ao doutor Ademir como orientador, que brilhantemente aí traz também os seus orientandos com temas extremamente pertinentes. Parabéns aí, doutor Douglas. Muito obrigado, doutor André, doutor Baldan. Doutor Douglas, parabéns mais uma vez, né? A banca deliberou já sobre o seu trabalho e a nota sua também é nota 10. Parabéns, muito sucesso na sua vida profissional. Muito bem, vamos dar continuidade então à nossa apresentação de trabalhos e vamos chamar agora o nosso colega, Dr. Edmar da Silva Paz Júnior, o nosso policial penal. E se juntasse os dois trabalhos, né, do Douglas, né, com o do Edmar, ia ficar muito bom isso aí, né? Ia ficar legal para Chuchu. Porque o que escreveu o Edmar? Cumprimento integral da pena, uma forma de reduzir a criminalidade no Brasil. Portanto, Edmar, a palavra é sua, você já conhece as regras, como funciona, né? Portanto, fica à vontade. Sim. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui, o pessoal que está assistindo, que mesmo às vezes que não são integrantes da faculdade, mas os colegas também que estão assistindo. Gostaria de agradecer ao Dr. Ademir pela esplêndida orientação que ele proporcionou para mim. Eu, por trabalhar nessa área, às vezes a gente quer falar muita coisa, a gente vivencia muitas coisas no dia a dia, e a gente acaba ampliando demais o tema. E o doutor veio com apontamentos assim, bem pontuais, que fez com que o meu trabalho ficasse conciso, ficasse robusto, né? Ficasse assim, direcionasse o meu trabalho. Agradeço muito a ele por isso. Gostaria de agradecer também o Dr. Gustavo, que acho que uns dois semestres atrás esteve presente com a gente aí também brevemente, né? Agradecer o Dr. André, que o pessoal já falou muito bem dele, eu só reitero, né, o que o pessoal falou, e fazer uma observação também, que lá no segundo semestre, salvo engano, ele foi o meu orientador também de um artigo científico, e esse artigo me ajudou muito, porque conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai vendo, estudando o tema, a gente vai sedimentando o conhecimento, né? Nós vamos sedimentando, vamos conseguindo organizar as ideias, e de certa forma, esse trabalho meu, ele é consequência daquele artigo, e eu queria, assim, fazer um breve resumo, bem breve mesmo, com os dois pontos principais, porque eu acredito que o cumprimento integral da pena, ele pode, sim, ser um fator que vai diminuir um pouco da criminalidade, que é a segregação do criminoso de carreira, o cara que é o criminoso de carreira mesmo, né, que infelizmente hoje no Brasil é quase regra, o pessoal entra e não sai mais, o criminoso ele entra no crime e não sai mais, e é a separação dele da sociedade, é ele não conviver em sociedade. Não defendo penas, não defendo tortura, não defendo nada disso, não defendo penas desumanas, cadeias desumanas, nada disso. Por vivenciar isso, por trabalhar dentro do sistema prisional, eu enxergo que pode acontecer, assim, casos extremamente raros, que aí vai muito também da condição do ser humano. Às vezes, erros humanos que acontecem. E o segundo ponto, eu acredito que seja a temerosidade da pena.
O Brasil, a justiça ela tem que fazer valer a temerosidade da pena, ela tem que impor a pena, principalmente através da prevenção, né? Eu acredito que, a partir do momento que o criminoso ele sabe que, pô, se eu cometer o terceiro crime, eu vou cumprir a pena integral, eu acredito sim que isso vai diminuir o ímpeto dele em cometer novos delitos. Eu acredito que a ressocialização no Brasil ela é entendida de uma forma equivocada. Ninguém consegue reformar a personalidade de ninguém. Ninguém entra dentro de uma cadeia ruim e sai bonzinho. Na minha opinião, a ressocialização ela é o não cometimento de mais crimes. Se o delinquente foi preso, saiu da cadeia, não cometeu mais crime, ele está ressocializado. Nem que para isso a gente tenha que impor o cumprimento integral da pena. Então, eu, por vivenciar, por trabalhar nisso já há 14 anos, né, eu trabalho nessa área, então a gente vivencia experiências, a gente vê muitas coisas e a gente acaba conversando, tendo contato, e eu acredito que esse sim é um ponto muito importante que precisa ser explorado no direito brasileiro. A gente não fala disso no direito brasileiro, porque existe sempre o ponto da questão da dignidade da pessoa humana, mas essa dignidade da pessoa humana ela só é olhada para o lado do criminoso, mas a sociedade ela perde muito, a sociedade ela sofre muito, ela recebe um impacto muito grande, e a gente tem que individualizar o sofrimento da sociedade. Então, eu acredito espero que tenha feito um bom trabalho, a gente está sempre em aprendizado, a gente está sempre em evolução. Mais uma vez, agradecer ao doutor Ademir, por todas as vezes que eu procurei ele foi sempre solícito e sempre me respondeu com prontidão. O doutor André também, o doutor Gustavo Baldan. E estou à disposição de vocês, se quiser fazer alguma pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Bom, você escreveu com conhecimento de causa, né? Você vive isso de perto, né? Eu não concordei muitas vezes com algumas colocações tuas, né? Porque você é progressivo e tal, né? Mas de repente, teus argumentos acabam convencendo um pouquinho, né? Porque uma coisa é de pensar no que está escrito, né? Na letra fria da lei. Outra coisa é a realidade. E alguns assuntos são tratados hoje de forma importante, né? Ver como seria necessário aí, ou é necessário, se aplicar bastante, né? O princípio da proporcionalidade, né? De um lado, o delinquente com o seu direito de sair temporariamente, de ter progressão na pena. De outro lado, a sociedade com o direito, né, inegável de viver em paz, né, de não ter problemas, né, com o delinquente. Então é difícil mexer com isso, né? Mas parabéns, Edmar, eu gostei muito do seu trabalho, você foi um orientando muito bom, porque você sabia o que iria fazer, você sabia onde buscar, tinha argumentos próprios, né? Eu não tenho perguntas, né? O doutor André está com a palavra e fique à vontade, doutor André. Edmar, parabéns pelo seu trabalho, né? E de fato, a gente percebe hoje que alguns aspectos têm que ser mudados. Eu concordo sobre alguns aspectos também. A gente vê muitas situações, nós temos que tratar ali também, né, com uma certa equidade e não com igualdade, muitas vezes, né? Se bem que nós estamos diante de alguns aspectos legais que precisam ser transformados. E isso é extremamente importante, né? Obrigado pela lembrança aí da nossa iniciação científica, de fato foi um trabalho bastante importante e que seja motivador aí para os nossos colegas também de faculdade fazerem, reconhecerem a importância da iniciação científica. Doutor Edmar aí, um querido amigo também, né, aluno dedicado, sempre o primeiro a chegar na sala de aula, o último a sair, e nós sabemos também de todas as dificuldades, trabalha, viaja, né? Não é fácil para ninguém. Edmar, então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, para mim foi um prazer aqui compor a sua banca, viu? Que Deus te abençoe sempre e muito sucesso. Amém. Doutor Baldan, por favor, a palavra é sua. Obrigado, doutor Ademir. Parabéns, doutor Edmar, pelo artigo, pela forma como escreveu, e eu fico feliz de ver, assim, que você planejou o que você queria escrever. Eu me recordo muito bem quando eu estava dando aula para vocês, quando eu tive com vocês por um bimestre, o ano passado, 2019-2, dando aula de medidas cautelares diversas da prisão, e você, no meio da aula, você comentou sobre a sua ideia,
você depois, ao final da aula, você pegou e falou, não, professor, eu fiz a intervenção assim, porque eu entendo assim, aí você foi se apresentar, que você é um policial penal, e como que eu tenho esse entendimento, eu vou fazer meu TCC, meu artigo, vai ser nesse sentido, pô, legal. Fico muito feliz de ver, assim, que você quis escrever, se propôs a escrever e pesquisou. Assim como o professor Ademir bem disse, ele tem o direito da saída temporária, ele teria que sair, a ressocialização, mas e a sociedade? Igual o André disse, nós temos que analisar caso a caso, mas não com igualdade. Temos que verificar. Aí você as palavras que você disse aí do convívio, me fez lembrar um pouquinho da imputação objetiva que o Jacobs traz dentro do direito penal do inimigo. Aí ele vem falando, peraí, a dignidade da pessoa humana é uma coisa. Essa pessoa tem dignidade enquanto ela compactua com o Estado, enquanto ela cumpre as regras. A partir do momento que ela não cumpre as regras, ela quebrou sozinha aí esse liame dela de dignidade do Estado. Então, ela necessita ser tratada diferentemente dos cidadãos amigos. Exatamente. Então, pô, o que você disse me fez lembrar um pouquinho desse ensinamento que eu li. Parabéns aí pela escrita, pela forma como expõe, é um entendimento, é um tema a ser debatido, sim, e possivelmente pode vir a ser uma inovação legislativa. Parabéns, viu, Edmar? Parabéns pela escrita. Só elogios para você. Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, né? O princípio constitucional. Perfeito. Assim já dizia Rui Barbosa, né? Muito bem, Edmar, parabéns, né? Parabéns, a banca já deliberou e a sua nota, inegavelmente, é 10 também. Parabéns, muito sucesso na sua vida profissional. Obrigado. Muito bem, dando sequência, então, nos nossos trabalhos, vamos chamar agora aqui a Marciana. Cadê a Marciana? Aí, está presente já, né? Marciana, sempre quietinha, mas sempre muito bem centrada, muito observadora, né? Sempre acompanhando de perto, uma aluna extraordinária. E a Marciana escreveu sobre a aplicação do princípio da bagatela no direito brasileiro. Por favor, Marciana, a palavra é sua, fique à vontade para a sua apresentação. Se quiser comentar sobre o seu tema também, brevemente, fique à vontade. Obrigada, professor. Bom, desde já eu quero cumprimentá-los, né, os senhores professores. Boa noite, professor Ademir. Boa noite, professor André. Boa noite, professor Gustavo. É um prazer imenso poder ter vocês como compondo, né, a minha banca. Eu fico muito feliz por este momento e muito feliz por você estar participando comigo nesse momento muito especial da minha vida. E eu quero dizer aqui para o professor André que não só agora, né, nesse momento, mas o senhor esteve conosco aí alguns meses, nesse período nosso, que graças a Deus a gente está findando, né, nosso curso. Agradeço o senhor pela participação, por todo o seu conhecimento ter transmitido para nós, né, nesse período todo. Eu sou muito grata a isso. Deixo aqui meu muito obrigada. Professor Baldan também, eu agradeço. A gente teve um período curto com o senhor, mas já teve, assim, né, a gente teve o conhecimento e agora o senhor está podendo participar do meu artigo. Sou muito grata por ter sido meu professor metodológico, muito obrigada também. E o meu professor Ademir, que é um professor que eu não tenho palavras, tenho muita gratidão pelo senhor, um excelente professor, adorado. Eu como assim os outros professores, né? Meu muito obrigada a vocês. E meu tema foi a aplicação do princípio da bagatela no direito brasileiro, né? Pois bem, esse artigo, o objetivo desse artigo é demonstrar de maneira simples como o princípio da insignificância e é de extrema importância para o direito penal. Esclarecer que esse princípio ainda pode ser usado na fase inquisitiva, demonstrando as consequências lógicas da sua aplicação. Por se tratar de um assunto com relevada importância no âmbito doutrinário e jurisprudencial. A conclusão tirada dessa análise é que, com a aplicação do princípio da insignificância, não seria necessário ativar a estrutura
do Estado para eventos insignificantes, que muitas vezes pode ser resolvido por outros ramos do direito, né? Então, assim, esse tema foi escolhido pelo professor Ademir, sou grata a isso, muito obrigada, eu gostei muito de estar trabalhando em cima desse tema, de ter pesquisado, e foi muito bom isso para mim, é um aprendizado a mais, sou muito grata, viu, professor? A vocês todos, meu muito obrigada, estou à disposição da banca. Valeu, Marciano, obrigado a você, né? Você sempre foi uma aluna excelente, né? Orientar você não foi nada difícil. Você sabia, você buscava, você corria atrás, né? Trazia as coisas praticamente prontas, né? Isso ajudou bastante, né? Invocou profundamente, né? O Klaus Oxan lá, né? Buscar o princípio da insignificância. E o que eu achei muito importante no seu artigo foi ele falar do princípio da insignificância, sim, mas da possibilidade da sua aplicação já na fase inquisitória, ou seja, na fase inquérito policial, né? O problema está aí, né? Lá por ocasião do julgamento, até da denúncia, às vezes, se aceita melhor. Mas ainda há um debate muito grande, né? Se o primeiro juiz da causa criminal, que é o delegado de polícia, pode ou não aplicar esse princípio, né? E você buscou legal, isso eu fiquei muito contente, muito feliz com o trabalho. Não tem nenhuma pergunta, claro que não, só tem que te elogiar mesmo, né? Mas, doutor Baldan, se quiser, tem a palavra e fica à vontade. Obrigado, doutor Ademir. Parabenizar, Marciano, você pelo artigo. Doutor André, no dia do advogado criminalista, vai ter uma bagatela aqui que vai nos ajudar, hein? Mas, assim, brincadeiras à parte, Marcelo, esse ponto que o doutor Ademir trouxe em relação a você albergar a aplicabilidade do princípio da insignificância, já na fase inquisitorial, lá com o delegado, é de sua importância, porque não tem... Hoje em dia, você já não tem como mais conduzir uma investigação fadada ao insucesso. É você pegar tempo do delegado, do investigador, do escrivão, com uma coisa que vai ser arquivada pelo promotor. É você notificar uma pessoa para comparecer na delegacia, para ouvi-la. Então, isso é de suma importância, isso precisa muito ser mais difundido, mais aplicado, porque com o volume de infrações penais, eu acredito que o trabalho da polícia judiciária precisa ser mais otimizado. Também aplicar com uma questão que já o delegado fala, isso aqui vai ser aplicado em princípio da significância. Ele tem que conduzir aquela investigação, presidir aquela investigação, que ela é, a princípio, de uma infração insignificante, ele dá a mesma atenção que ele dá, por exemplo, para um caso de um homicídio, de um estupro, e isso aí nós precisamos modificar, mas é apenas parabenizar aí pelo seu artigo, pela sua ideia, apenas elogios, sem nenhum questionamento a fazer. Doutor André, por favor, a palavra é sua. Marciana, parabéns aí pela sua pesquisa, muito obrigado pelas palavras, né? Marciana, doutor Ademir, não sei se o senhor sabe, doutor Baldan, mas a Marciana, você já teve duas irmãs ou uma irmã que cursou aqui na faculdade? São duas, né? Duas. Então, a Marciana é a terceira aqui da família. Professor, eu tenho uma sobrinha também, viu? Ela tá aí. Isso aí. Então, olha, nós temos eu já tive a felicidade de ser professor das duas irmãs dela, agora dela e da sobrinha, se Deus quiser aí também. Então, Marciana, né, é uma família que nos traz muita felicidade. O tema que você traz é extremamente importante, eu concordo muito com ele, né? A banca aqui, sabe, eu já falei sobre o meu pensamento aqui para o doutor Ademir, para o doutor Baldan, que eu sou um defensor do NECRIM, por exemplo, né? Onde lá o delegado de polícia deve ter, e ele é competente, sim, para já fazer a transação penal, o acordo de não persecução penal lá atrás. Eu penso dessa forma, né? Não seria necessário movimentar a máquina do Poder Judiciário, criar um outro processo, criar estigmas, se isso pode ser resolvido lá atrás. Com relação ao princípio da insignificância, ele é tão importante que na análise do projeto de lei 236 de 2012, que seria o novo Código Penal, ele não vem como um princípio, ele vem como uma norma. Né? Então, são fatos e são circunstâncias extremamente importantes. Né? Estamos caminhando para o fortalecimento, para a sair da esfera de um princípio orientador, quem sabe aí, para um aspecto legal e normativo à insignificância. Então, parabéns pela sua pesquisa, parabéns aí pela indicação do doutor Ademir, que tem, logicamente, aí sempre um olhar muito ativo a esses pontos extremamente pertinentes.
Obrigada. Muito obrigado, doutora André. Muito obrigado. Marciana, parabéns, né? Realmente o trabalho seu é ótimo, né? É bom você mantê-lo, né? Isso serve para tese de dissertação, para um trabalho de dissertação, serve também até para uma tese de doutorado, né? Só aperfeiçoando, acrescentando coisas aí, e dá um trabalho extraordinário. Pode ter certeza, daqui você caminha para uma tese de doutorado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação e pela aluna excelente que você foi e pela família que prestigia tanto a nossa universidade, né? Nota sua, a banca deliberou também e a 10. Parabéns. Obrigada, professores. Obrigada, viu? Gratidão eterna pelos senhores, viu? Vai acabar os 5 anos, mas pode ter certeza que vocês estão aqui, ó, no coração, tá bom? Muito obrigada. A gente vai se ver muito no 6º ano, com certeza ainda. Na vida fora, com certeza. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos caminhando aí, né? E agora vamos chamar o Elton Francisco da Silva Freitas. Cadê o Elton? Boa noite, boa noite. O Elton abriu a câmera, agora perfeito, né? Sim. O Elton vai falar sobre sanções penais ocasionadas pela Covid-19. Sim. Por favor, Elton, fique à vontade, a palavra é sua, né, para a sua apresentação. E se quiser também falar sobre o tema, fique à vontade, tá bom? Obrigado, professor. Primeiramente, boa noite, professores. Boa noite a meus amigos que acompanham. Gostaria de agradecer muito ao meu orientador, Ademir Sanches, desculpa, que a todo momento esteve ao meu lado, se mostrou muito participativo no meu tema. Graças a Deus me ajudou muito e se hoje eu consegui um êxito no meu trabalho é graças a ele. Agradecer ao professor também, André Viana, que eu tenho um carinho muito especial também, professor que esteve conosco um longo tempo, na qual aprendemos muito também com ele. Professor Gustavo Baldan, que um tempo foi curto, mas um aprendizado extraordinário, tem muito potencial. Espero ter mais oportunidade ao longo do tempo. Eu vou ser bem breve e sucinto no meu tema. Eu procurei escolher um tema recente, né? Até o ano passado não tinha nada em mente a respeito do que fazer, tinha algumas dúvidas sobre o tema. Então, surgiu a quarentena, a pandemia, e eu resolvi fazer sobre esse tema novo, né? Um tema que eu creio que vai surgir várias oportunidades ao longo do tempo de discussão. É um tema que vai trazer várias questões, né? Uma pandemia a respeito de um vírus que surgiu em Wuhan, na China, em 2019, e não deram tanta atenção ao princípio, por se tratar de algo novo, que trouxe uma proliferação muito grande, né? Espalhou muito fácil para os países, né? No mês de março, chegou ao Brasil e trouxe uma grande preocupação, né? Algumas medidas em trabalho conjunto do Executivo, Legislativo e Judiciário para tentar amenizar a proliferação desse vírus, né? Em questão. A princípio facultativo, mas algumas medidas coercitivas da quarentena foi uma decisão extremamente importante para a não proliferação. Mas algumas questões foram levantadas a respeito dos direitos sociais e fundamentais. Será que o Estado estava preparado? Será que o Estado daria cobertura para as pessoas que estariam em casas? Será que as pessoas teriam assistência do Estado? Nessas aplicações de não fique em casa, algumas medidas de segurança aplicadas para quem descumprisse essa questão. E, no caso, a participação do professor foi muito importante, no qual ele pediu para mim associar um tema, direito comparado, na qual foi buscado a temas anteriores, né? Alguns casos anteriores que aconteceram em outros países ou não e trazidos o sucesso, né? No caso, a aplicação de casos que tiveram sucesso em pena, entendeu? E eu creio que é isso aí mesmo. Valeu. Muito obrigado, Elton. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas colocações primeiras aí, né? E eu, na qualidade de orientador, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, nenhum comentário maior a fazer. Mas meus colegas, se quiserem, podem fazer, estão para isso aqui, né? Doutor André, por favor, a palavra é sua, fique à vontade.
Welton, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Não é novidade aí para ninguém, que eu tenho um grande carinho também por toda a sua sala, por todos os seus colegas e, inclusive, por você também, né? Um aluno sempre ele é muito dedicado, muito atencioso, então muito obrigado por isso. O seu tema, ele traz alguns tópicos que são extremamente importantes para mim, como advogado. Já também, que a minha atuação hoje, eu me divido aí entre o direito criminal e o direito médico. Hoje são as duas áreas nas quais eu me dedico, né? E cada vez mais eu estou me dedicando ao direito médico e o direito criminal, né, fazendo ali algumas escolhas. Já não estou advogando mais como advogava anteriormente no direito criminal, mas são temas bastante relevantes. Quando a gente fala de uma doença, de uma pandemia e dos reflexos que ela trará para a sociedade, sejam sociais, psicológicos, econômicos, mas também os reflexos jurídicos. Então, é um fato extremamente importante quando nós analisamos essa situação, ou seja, aumentou a criminalidade, né, de acordo com o mapa da violência que já foi publicado já esse ano, nós vemos uma interferência bastante distinta com relação ao Covid-19. Inclusive, sobre o aspecto do direito médico, o direito ao funcionário da saúde até a sua preservação, né? Aqueles que não tiveram possibilidade de um atendimento digno, e isso fere também a nossa Constituição Federal, que ele prega também a igualdade, né, de acordo no artigo 196. Então, sobre os aspectos penais, ainda muito se falará, ainda muito se divulgará sobre o Covid-19. E o doutor sai na frente, né? O doutor é um precursor na pesquisa sobre esse tema. Então, parabéns, doutor. Com certeza é uma pesquisa que o doutor aí pode expandi-la também para futuramente ligar a outros tópicos, a outros temas, né, e continuar publicando. É muito importante para a vida acadêmica nossa, as publicações. Vocês verão isso no futuro, né, quando forem prestarem concursos, quando quiserem talvez aí buscar a docência, é fundamental a publicação e a pesquisa. Então, parabéns, doutor, pelo seu tema, extremamente importante, extremamente atual, e é isso que nós temos que fazer, né? O Adriano falou uma frase bastante interessante: eu não quero mais falar um pouco mais daquilo que já existe ou do que é comum, que é muito fácil, né? Os alunos, muitas vezes, eles buscam a profundidade do tema e não o desafio do tema. Parabéns para vocês que buscaram de temas novos esse desafio e de temas comuns, né? Um enfoque diferente que também traz aí um desafio. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado, doutor André. Doutor Baldan, a palavra é sua, por favor. Obrigado, doutor Ademir. Parabéns, Welton. Obrigado. Parabéns pela escolha de escrever, de falar sobre algo que nós temos noção do que pode vir a ser fruto. Sim. Mas não temos ainda certeza dos frutos que vamos colher a partir desta pandemia, notadamente os reflexos sociais dela. Estamos começando a conviver. E eu fico, assim como o André disse, e reiterando também a palavra do Adriano, você escrever sobre algo novo é muito interessante e reforça a ideia de que políticas públicas, tanto na área da saúde, quanto na área do direito penal, direito civil, ela deve partir dos bancos acadêmicos. Hoje em dia, a maioria das políticas, eu não vou mais consultar um professor, um doutor formado, uma pessoa que conhece. Porque hoje em dia, o Facebook, o Instagram está certificando doutorado para todo mundo. Verdade. Basta nós vermos a enormidade. Um técnico diz algo, uma pessoa técnica no assunto. Eu posso discordar do que ele disse, mas preciso embasar a minha discordância. E hoje em dia, aí trazendo um pouquinho de fake news e tudo mais aí no seu tema, um adendo a mais, aí você vê que uma informação, às vezes, mal analisada, mal publicada, a avalanche que não vira. Aí vamos jogando, então, como reflexo penal num sistema legislativo e de execução criminal que está adorando o encarceramento provisório. Aí nós precisamos analisar bem esses frutos e, assim como o doutor André já o parabenizou, eu ratifico esse parabéns para você em relação a ser um dos precursores que está inaugurando uma pesquisa sobre esse tema. Parabéns aí a você, somente são elogios pela sua escrita, pelo seu trabalho.
Obrigado, professor. Muito bem. Ok, Ailton, viu? Todo mundo gostou do tema, realmente, né? Coisa nova é sempre muito importante, né? Parabéns. A sua nota também já foi, a banca já deliberou, e a 10 também a sua nota. Parabéns, tá? Obrigado, professor. Muito sucesso para você. Obrigado. Muito bem. Agora, o nosso próximo companheiro, que vai apresentar, agora é a apresentação de verdade mesmo, né? Vai ser o Fernando Menezes. Cadê o Fernando Menezes? Já está presente aqui. O Fernando vai apresentar... O Santini só vai apresentar sobre crimes cibernéticos, tipificação e legislação brasileira. Fernando, você tem 15 minutos, até 15, né, para fazer a sua apresentação. Certo. E depois da sua apresentação, a banca pode fazer questionamentos para você, tá bom? Por favor, fique à vontade. Certo. Boa noite, professor Ademir, professor André e professor Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Meu artigo é a respeito de crimes cibernéticos, né, tipificação e a legislação brasileira. Eu foquei meu artigo em reunir todas as maiores informações possíveis a respeito do tema e trazê-las e apresentá-las no decorrer do artigo. Só confirma para mim se vocês estão me ouvindo? Perfeito, tá ótimo. Tá joia. Então, vamos lá. Como vocês sabem, em 1988 foi um marco histórico no Brasil, onde começou a popularização da internet, tanto da internet como os computadores pessoais. E com essa vinda da internet, os computadores pessoais também deu a deixa para que novos crimes começassem a surgir, que são os crimes cibernéticos, que é aquele crime que é realizado por uma pessoa, porém, usando um computador, usando uma ferramenta conectada à internet ou fora dela, mas utilizando o meio de um computador ou um dispositivo móvel digital. Então, até meados de 2012, não se existia leis específicas para esses tipos de crime no nosso ordenamento jurídico. E só para dar uma aprofundada maior, hoje os crimes cibernéticos eles são divididos em duas tipificações, que é os próprios e são os impróprios. Os próprios é aquele que a pessoa que cometeu o crime, ela vai usar um computador e ela vai cometer o crime contra outro computador, ou seja, seria aquele crime que o hacker, usando do computador, invade um servidor de um banco para roubar informações, dinheiro, ou invade o computador de outra pessoa. E aqueles crimes impróprios, que é quando você usa um computador ou dispositivo móvel para poder tá cometendo algum crime contra um bem jurídico tutelado. O que seria isso? Você usar o computador, usar a internet para estar fazendo uma calúnia, uma difamação, uma injúria contra uma outra pessoa, por meio das redes sociais ou outras plataformas. Esses aí seriam os crimes impróprios dentro dos crimes cibernéticos. Para os crimes impróprios, a gente já tinha a tipificação penal deles, né? Porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles já entendiam que seria aplicado as próprias leis do ordenamento jurídico comum, de injúria, calúnia, difamação, crime de racismo, entre outros crimes. Então, se você xingar alguém na internet ou fazer alguma apologia ao racismo usando uma rede social, já alguns anos atrás já vem sendo aplicado as próprias leis que temos no ordenamento jurídico. Agora, os crimes próprios começaram a tipificá-los em 2012. O que marcou o ano de 2012 foi a lei Carolina Dickmann, né? Que foi devido a uma repercussão que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, que essa repercussão, alguém invadiu o computador pessoal dela e divulgou várias fotos dela e conversas eróticas aí dela com o namorado na internet. E isso sensibilizou o Brasil inteiro e viram que estava na hora de começar a ter leis próprias e mais duras para esse assunto.
Aí eles colocaram em pauta a lei Carolina Dickmann, que ela é a lei 12.737 de 2012. E com ela ficou tipificado que você invadir, acessar um dispositivo móvel ou computador pessoal sem autorização, divulgar qualquer informação que você não tenha permissão, que seja em rede social, e-mail, ou no computador de outra pessoa, passou a ser crime. E a pena dele seria de 3 meses a 1 ano. E depois disso, mesmo assim, ainda só com essa única lei, não conseguiu tipificar todos os crimes que temos no cotidiano. Então, em 2014, após 2012, em 2014, eles criaram a lei, uma lei que chamaram Lei de Marco Civil da Internet, onde foi regulamentada toda a internet no território brasileiro. Regulamentada de como ela deveria ser usada, de que forma, as empresas, as medidas de segurança que deveriam adotar e etc. Então, essa lei ela veio para tentar organizar a situação da internet no Brasil, porque aconteciam crimes e eles não conseguiam localizar nem quem era o infrator, quem foi a pessoa que cometeu, porque você está atrás de um computador aqui, outra pessoa está atrás do computador lá, e como que você vai chegar a descobrir quem são essas pessoas? Porque na internet você praticamente pode ser quem você quiser, através de perfis fakes e outras coisas. Então eles passaram a regulamentar a internet, e foi a partir de 2014 que obrigou a todas as empresas que distribuem a internet no Brasil terem todo o armazenamento de informações de quem está utilizando aquele endereço de IP ou aquele computador naquele momento conectado na rede e etc. Isso daí já é um assunto muito mais aprofundado do que o trabalho abrange, né? Depois disso, em 2018, que veio a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde essa lei te dá a garantia de que todos os dados que você tem na rede social, porque tudo que você vai fazer hoje, você tem que fazer cadastro em rede social, seja fazer um e-mail, você coloca informações pessoais, uma rede social, ou até mesmo qualquer site do governo que você entra, ele pede para você colocar todos os seus dados pessoais lá para você realizar um cadastro. E essa lei vem para coibir que esses dados pessoais seus sejam usados de forma irregular, porque o que vinha acontecendo muito é o quê? Você vai lá, faz um cadastro de e-mail, aí lá vai ter seu endereço, data de nascimento, N informações. E essas empresas pegavam todas as informações e vendia para outras empresas para fazer marketing, sem a sua autorização. Aí começava a chegar milhares de e-mails de spam, as pessoas, chegava mensagem no seu celular de oferta, anúncio, etc. Então, veio essa lei aqui, de 2018, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para realmente vinha coibir isso e ter mais uma forma de estar impedindo esse tipo de delito na internet, para seus dados realmente estarem mais seguros. Além disso, podemos destacar também a respeito da pedofilia infantil, que isso daí vem crescendo muito, né, nessa era digital, como o próprio professor Ademir pediu para incluir como no meu trabalho esse tema, porque muitas pessoas estão se passando criam perfis fakes na internet, se passa por crianças de 12, 13, 14 anos, mas na verdade não são, são realmente um perfil fake para ela ter contato com outras crianças e ali tá conseguindo, ou seja, fotos, ou vídeo, ou conversas mesmo, que venha a ser pedofilia, entendeu? Com menores de idade. Hoje, ainda, apesar dessas leis que criaram, ainda falta muito, tem que se fazer muito ainda para chegar e atingir o objetivo de coibir todos os crimes digitais. Infelizmente, hoje tem muitos crimes que acontecem que ainda não temos tipificação e por isso acaba
não todos, mas uma boa parte deles acaba saindo impune no Brasil. Então, meu artigo foi baseado nessas informações e eu queria agradecer a atenção de vocês e principalmente agradecer ao Dr. Ademir, que lá atrás, no semestre passado, infelizmente, aconteceu alguns problemas, não consegui fazer a apresentação, mas agora eu consegui apresentar meu trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Fernando. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho. E a qualidade de orientador, eu não tenho nenhum questionamento a fazer, né? Mas meus colegas, se quiserem, vão fazer os questionamentos. Doutor André, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. Fernando, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho bastante atual, né? E como nós sabemos aí, na vida talvez tudo tenha um porquê, né? Foi importante nós ouvirmos o doutor hoje, compreendermos aí toda a hipótese dos crimes virtuais, de fato, né, lembrar mais uma vez aí de que ainda estamos também num caminho e numa trajetória ainda incerta quanto à proteção de dados, né? Por mais que ela seja garantida pela lei, de fato, não sabemos se os nossos dados são protegidos. Penso eu que não, mas, né, logicamente, temos aí muito a debater nesse tema. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, também não tenho nenhum questionamento, viu? E muito sucesso aí na sua vida profissional. Muito obrigado, professor. Doutor Baldan, por favor, a palavra é sua. Obrigado, doutor Ademir. Parabéns, Fernando, pela apresentação aí do seu trabalho de conclusão do curso, pela escolha do tema. Em relação a crimes cibernéticos, basta nós vermos a evolução da sociedade. Lá em 1990, os seus pais praticamente brigavam com você por você não jogar videogame. Hoje em dia, o seu pai e sua mãe, às vezes, eles ficam mais linkados na internet através das redes sociais, até porque é uma novidade, a internet aproxima todo mundo mesmo, é uma realidade, parentes que não se veem há anos, conseguem conversar todo dia, então isso precisa ser protegido, e uma das proteções é através do direito penal. Nós temos que ver a questão dos crimes cibernéticos. Comungo do mesmo entendimento, doutor André, nossos dados não estão protegidos, pode vir a lei de proteção, geral de proteção de dados, nossos dados não estão protegidos, tanto é que, por mais que possa falar domingo passado, retrasado, aliás, perdão, nas eleições tivemos um hacker de 19 anos que invadiu o site do TSE. Então, assim, se invadiu o site do TSE, que dirá meus dados ali do meu Facebook, do meu Instagram, do meu login do YouTube. Então, assim, vamos... Com certeza. Do professor André. E quando você também falou aí relativo à pedofilia, nós não podemos também deixar aí o submundo da internet, que é a Deep Web, que preocupa aí muito. Daí porque se a relevância, como bem disse o doutor André, do tema aí, você fala de crimes cibernéticos, sobre proteção de dados, crimes próprios e impróprios nesse meio cibernético. Apenas elogios a você, Fernando. Parabéns pelo tema, pela forma como expôs. É o que eu tenho a dizer. Parabéns. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito bem, Fernando. Você, então, está encerrando, né, a nossa noite de apresentações de hoje. Estou recebendo já as notas aqui dos companheiros, né? E se passou também, foi aprovado com nota 10. Parabéns para você. Muito obrigado, professor. Boa sorte. Valeu mesmo. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado. Então, agora eu quero restituir a palavra ao doutor André para ele reassumir a presidência e fazer o encerramento, né? Bom, eu gostaria de agradecer, gostaria que os colegas que estiverem aqui na sala com a gente ainda que liguem suas câmeras, né? Nós vamos aí fazer um print daqueles que estão aqui presentes, vamos guardar esse momento. E eu fico muito feliz, né? Assim como de costume, os nossos trabalhos, eles transcorrem aí de forma tranquila, de forma harmônica. Eu brinco que nós aqui, graças a Deus, temos uma sintonia e a coisa flui, né? A coisa acontece aí de forma pacífica. Então é muito interessante. Mais uma vez, agradeço imensamente aos colegas que estão presentes. A banca virtual, ela pode talvez não ter aquele momento que nós estamos lá juntos, pode não ter aquela foto, mas com certeza ela facilitou que muitos familiares acompanhassem também aqui esse momento. Então gostaria também aqui de deixar registrado os meus cumprimentos, os meus agradecimentos aos familiares dos nossos orientandos,
né, que nós sabemos aí que o orientando tem sempre o apoio da sua família para que ele possa cursar a faculdade, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, e que sempre o auxiliam aí nessa trajetória. Então, não poderíamos aqui esquecer também dos familiares, que hoje puderam aí acompanhar também a nossa banca de TCC. Doutor Ademir, mais uma vez, foi uma honra tê-lo aqui comigo. Doutor Baldan também da mesma forma, um prazer enorme, sempre com considerações aí pertinentes, inteligentes, sempre focado. O aluno está falando do tema, o Baldan já está ali com o tema aberto ali para falar a respeito, já está tudo pronto. Então, pessoal, muito obrigado de coração, né? Aos nossos orientandos, muito obrigado pela confiança. A nossa universidade, né, que confia no nosso trabalho, que nos garante condições eficazes, condições profícuas aí de realizarmos o nosso trabalho também. E, logicamente, não poderíamos deixar aqui de agradecer a nossa coordenação, a professora Janaína, que com maestria coordena esse curso há tanto tempo, levando esse curso a um padrão de excelência. Então, parabéns a todos. Adriano voltando. Adriano, liga a câmera, Adriano. Vamos fazer um print agora. Vamos lá. Adriano, você está me ouvindo? Liga a câmera, meu amigo. Tô ouvindo sim, André. Liga a câmera. Você já colocou o pijama, né, Adriano? Você não quer ligar a câmera? Pois é, não vou ligar a câmera agora, não. Pessoal, então vamos lá. Todo mundo aí, vamos lá fazer um print. Todo mundo bonito. Aí, tá feito o print. Depois a gente compartilha. Pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado. E um abraço e até a próxima. Muita saúde a todos. Que Deus os abençoe. Obrigada. Professor. Oi. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vai ser disponibilizada aonde a gravação? Eu vou encaminhar para a professora Janaína e eu vou postar também no meu canal do YouTube, tá bom? Tá bom, então, professor. A gente vai pegar. Obrigada. Tudo de bom. Pra vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Bom. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.